volta à cena política, debatendo as eleições nacional e estadual, com presença de Apolo Eringe, que é o pré-candidato do PSB aqui em Minas, e do jornalista Rodrigo Freitas, do O Tempo e da Rádio Itatiaia, do Debate Vivo, né? Do Rádio Vivo. Rádio Vivo da Rádio Itatiaia. Exatamente. Então vamos aqui para o Debate Vivo. Mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca, né? A colocação sua pré-candidatura como candidato do PSB, é uma pré-candidatura que para sair só o PSB, porque são mais de 20 partidos já anunciados, não sei se é verdade, ao lado de Pimenta da Veiga. O PT tenta atrair o PMDB, PCdoB. Como ficaria o PSB? Com quem? Bom, a gente está pensando em ficar com o povo, né? Quem elege as pessoas é o povo, a sociedade. E o que eu estou achando ruim nesse processo é que os partidos estão negociando na cúpula e não estão ouvindo a sociedade, não estão procurando. A sociedade não está tendo como influenciar a escolha dos candidatos. Além do mais, o PSB e a rede têm procurado contato com alguns partidos, partidos pequenos, mas que são partidos representativos de setores da sociedade. Por exemplo? O PPL, Partido Pátria Livre, nós temos contato na aliança também, tenho aliança com o PPS, né? A Aliança Nacional já anunciada. Nacional já anunciada. Mas o PPS, com o PPS aqui também. é aecista também, né, professor? Completamente. Justamente. No Brasil está acontecendo Se saísse o seguinte... a hipótese da candidatura do Márcio Lacerda, havia hipótese até da presidente estadual do PPS, a deputada Luzia Ferreira, ser a vice do prefeito, né? Pois é, eu te pergunto, né? Você vai construir uma democracia com os partidos maiores comprando os partidos menores? Isso aí é uma coisa irregular, né? Por exemplo, um partido maior, ele começa a colonizar os partidos menores e transforma esses partidos em satélites subsidiários. E isso não contribui com a democracia. Então, essa postura, nós somos contra isso. Nós somos a favor de partidos livres, independentes, com personalidade própria. Inclusive, o primeiro turno é para isso, é para que os partidos se manifestem. Se você tem os partidos se organizando, se juntando no primeiro turno, isso está, de certa maneira, sabotando o espírito da democracia do primeiro turno, mas, professor, que permite os partidos se manifestarem. Então, nesse sentido, nós achamos que não é positivo que a legislação brasileira permita que haja partidos subalternos a outros partidos maiores. Mas, professor, se a ideia é ter aqui em Minas um palanque para o candidato Eduardo Campos, para o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, haveria de haver uma aliança que desse um palanque mais amplo, né? Não um palanque... Como estava havendo uma espera da decisão do prefeito Márcio Lacerda, isso atrasou um pouco esse processo. A partir de agora, provavelmente, né, essa é a nossa proposta, o PSB vai ter que começar a negociar, reunir com o PDT, com o PPS em Minas, para que assuma uma posição de acordo com uma aliança nacional. Nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Agora, se eleito, por exemplo, se essa candidatura do senhor se confirmar e considerando a hipótese de eleição do senhor, com um arco pequeno de partidos, como garantir a governabilidade? E aí eu falo em questões pragmáticas da política mesmo, como relação com a Assembleia, por exemplo, composição de governo, que a gente sabe que dá uma dor de cabeça tremenda para qualquer governador que chega ao cargo. Isso vai ser um grande problema, mas os problemas da população são muito graves. E se o governador for transparente, ele não tiver rabo preso, ele vai se dirigir diretamente à população, através da imprensa, através dos seus órgãos de imprensa, né? O governo do estado tem uma rede de televisão, tem rádio. Se o governador explicar para o povo os problemas, o povo vai fazer uma pressão muito grande sobre a Assembleia. Eu acredito que a maioria dos deputados não tenha coragem de ficar contra a opinião da população. O que está faltando é um diálogo do governador com o povo. Como as eleições são feitas com muito conchavos, muitas combinações que não podem vir à luz do dia, então fica todo mundo amarrado. Então é necessário um governador eleito que seja independente,
que tem um discurso claro, que tem o apoio do povo e que ele vai governar o tempo todo mobilizando o povo, falando para o povo claramente as suas propostas. Eu acredito muito que a força do povo vai fazer uma transformação na política. Não é juntando um monte de partidos sem princípio, fazendo conchavo por baixo do pano, que nós vamos resolver o problema da governabilidade. A governabilidade vem com o esclarecimento do povo, o povo pressionando e você aprovando as coisas na Assembleia, as coisas que o povo quer e o povo precisa. Então, se eu for eleito governador, eu vou agir dessa forma. Mas fora do eixo da sua candidatura, fora dessa hipótese, há a possibilidade, na sua análise, no seu entender, de o ex-governador Eduardo Campos sair candidato a presidente, Aécio, como se encaminha, sair candidato do PSDB a presidente, e haver um apoio do PSB aqui a Aécio, em Minas? Você fala... Que é jogado isso, que o PSB pode apoiar a candidatura do Aécio aqui, né? Para quê? Para presidente? Para presidente. E o Eduardo vai tirar a candidatura dele? Como é que isso? Essa incógnita que eu... Isso não isso é uma incógnita. Não é incógnita, isso é um absurdo total, nunca vi falar nisso. Você acredita que o PSB aqui não vai deixar de apoiar o Aécio? Ué, mas você sabe que os partidos brasileiros... Eu digo efetivamente. Eles são dirigidos de cima para baixo, né? Todos. Todos. E a maioria dos partidos são dirigidos por comissões provisórias. Uhum. Então, o Eduardo Campos, que é o presidente do PSB, é o homem que tem a caneta na mão. Você se lembra de que há uns tempos atrás, quem era o presidente do PSB era Valfrido Marisguia. Sim. O homem do Lula. Lulista de primeira linha. O homem do Lula. Lulista de primeira linha. Bom, aí quando o Eduardo Campos mudou, quando foi necessário mudar, ele tirou o Valfrido e colocou o Júlio Delgado, não foi isso? Que é aécista. Pois é. Então, o Júlio Delgado, o cargo dele depende da decisão do presidente do PSB. Enquanto o presidente do PSB estiver mantendo o Júlio Delgado, ele será o presidente do partido. Agora, nós temos alguns meses pela frente na campanha eleitoral. O Eduardo Campos, ele é candidato a presidente da República. O partido dele aqui não vai apoiar o adversário dele. O vice-presidente do PSB, o Amaral, declarou há 30 dias que no primeiro turno o adversário do PSB é o PSDB. Ele colocou claramente. Eduardo Campos e Aécio estão disputando palmo a palmo para ver quem vai para o segundo turno. Ele colocou isso. Mas a situação aqui em Minas aqui é diferente. Vamos recapitular a última eleição municipal. Vamos voltar para o PSD, não PSB. O PSD, a cúpula, apoiava o PT, o candidato da composição do PT-PMDB. PMDB-PT, né? PMDB-PT. Mas o partido mesmo, efetivamente, ficou com o Márcio Lacerda. Justamente, mas... É o que parece que vai acontecer com o PSB aqui, né? Pois eu acho que essa questão não está resolvida. O Eduardo Campos é o presidente do PSB. Então, o PSB em Minas Gerais vai apoiar legalmente a candidatura Eduardo Campos. Inclusive os programas de televisão, toda essa questão será dirigida pelo PSB nacional. Eu acredito que aqui em Minas o PSB não quer aliança com o PSDB. Isso vai começar a se manifestar agora. Inclusive o vice-presidente do PSB, Mário Assad, ele é a favor de candidatura própria. E ele não acha correto o PSB fazer aliança com o PSDB no primeiro turno. E num eventual segundo turno? Se por acaso o senhor não conseguir chegar e disputarem, por exemplo, Pimenta e Pimentel, a famosa disputa ardida que estão dizendo aí. Pimenta e Pimentel. A minha opinião é clara, a minha opinião pessoal. Entendeu? Eu acho que quem decide em quem votar é o povo, o eleitor. Uhum. Você tem que respeitar a opinião do eleitor. Dependendo do clima da campanha eleitoral, o eleitor vai formar opinião. Aí no segundo turno, o eleitor vai escolher quem ele acha o menos ruim. No primeiro turno, você vota em quem você acredita.
no segundo turno, você vota ou em quem você acredita ou no menos ruim. Cabe ao eleitor tomar essa decisão. Nenhum líder partidário, nenhum partido consegue fazer o povo acompanhar assim. É muito difícil. Pode até dar opinião, mas o eleitor é que tem o poder na eleição. E esse poder do eleitor é garantido em lei, ao seu título eleitoral. Agora, eu acredito que a sociedade mineira está querendo mudança. Eu acredito que a sociedade mineira quer um candidato que não seja do PT nem do PSDB e que tenha condição de vencer essa eleição. A minha candidatura está se colocando no PSB. Vai haver reuniões a nível nacional entre Marina Silva e Eduardo Campos, provavelmente com a nossa presença, para uma tomada de decisão, porque isso não pode ficar nesse lenga-lenga, e nós vamos partir para disputar a eleição e ganhar essa eleição. As pessoas se enganam que quem tem mais estrutura, mais dinheiro, ganha eleição sempre. É possível uma estratégia para reverter isto. O atual governo federal e o governo estadual não estão tendo propostas para resolver os principais problemas de Minas Gerais, da violência, do transporte. Nós estamos vivendo uma sociedade se desintegrando, as famílias estão sofrendo muito, vendo a juventude sendo assassinada, mexendo com droga, e o Estado dando mau exemplo, corrupção para todo lado, estupro na região metropolitana de Belo Horizonte, aumentou 50%. Quem é que está satisfeito com isso? Professor... Então, os partidos nem sempre representam a opinião do povo. Nesse momento, em Minas, a população quer uma mudança profunda, eu acredito. Mas o professor, corroborando, reforçando a pergunta dele, na hipótese de um segundo turno entre Pimentel e Pimenta, o militante Apolo Heringer ficaria com quem? Eu não posso saber ainda com quem eu ficaria, porque eu não apoio nenhum dos dois agora no primeiro turno. Pode ser que em função do quadro estadual, do quadro nacional, das mudanças que vão acontecer agora, vai ter Copa do Mundo, vai ter manifestação de rua. Eu imagino que vai ter uma situação muito difícil. Nós podemos chegar numa outra condição. Eu não tenho pressa de definir essa minha opinião. Mas para mim seria lamentável a gente ter que fazer essa opção. Eu gostaria de estar no segundo turno e vencer essa eleição e ter o voto da população, entendeu? Nós vamos lutar para isso. Tá certo. Cena Política volta daqui a pouco debatendo o PSB em Minas e no país. Já, já.